Olha, quando a gente pensa em um guia sobre inteligência artificial, a cabeça vai logo para o Vale do Silício, né? Mas a nossa análise de hoje vem de um lugar, digamos, bem mais inusitado. A gente vai mergulhar num guia prático de IA criado pela prefeitura de Camanducaia, uma cidade pequena lá em Minas Gerais. Vamos descobrir o que eles têm para nos ensinar. E para começar, o manual já chega com uma sacada genial. Pensa só, a orientação é para a gente viver a IA como um estagiário. Isso mesmo, um estagiário super inteligente que não cansa nunca, mas que, como todo estagiário, precisa das instruções certas para fazer o trabalho. Essa analogia é fantástica porque já tira aquele peso de monstro tecnológico, sabe? A IA vira o que ela realmente é, uma ferramenta para ajudar. Então, vamos para a primeira parte, o novo estagiário da prefeitura. A ideia aqui é justamente essa: colocar a IA dentro do cenário real de uma prefeitura, com toda aquela correria do dia a dia, a papelada, os prazos apertados. E logo de cara, o manual já deixa uma coisa bem clara. A IA é uma ferramenta poderosa, sim, mas não veio para substituir as pessoas. Ela pode até gerar o rascunho de um ofício, resumir um relatório gigante, mas o conhecimento local, aquele que só quem está ali no dia a dia tem, isso é insubstituível. Definir estratégia, usar o bom senso e, o mais importante de tudo, assumir a responsabilidade final, bom, isso continua sendo uma tarefa exclusivamente humana. Agora, a segunda parte, a arte do prompt. Bom, se a gente está tratando a IA como uma estagiária, qual que é a habilidade mais importante que a gente precisa ter? É saber pedir as coisas do jeito certo, né? E é exatamente aí que entra a tal arte do prompt. Mas afinal, o que é um prompt? O manual explica de um jeito super simples. É a instrução, o comando que a gente dá para a IA. E a regra é clara: se o pedido for ruim, a resposta vai ser ruim. A qualidade do que a gente recebe de volta depende totalmente da clareza do nosso pedido. É o conceito básico para conseguir qualquer resultado útil de verdade. E para facilitar a vida, o guia traz uma espécie de receita de bolo para a gente criar um bom prompt. São 4 ingredientes que não podem faltar. Primeiro, o papel, quem a IA deve ser. Depois, a ação, o que ela tem que fazer. Terceiro, o contexto, sobre qual assunto ela vai falar. E por último, o formato, como a resposta deve aparecer. Com essa formulinha, fica muito mais fácil fazer um pedido claro e direto. E aqui a gente vê na prática a diferença gritante que isso faz. Pedir algo vago como "me fale sobre licitação" não leva a lugar nenhum. Agora, olha o pedido completo, usando a nossa receita. A gente sai de uma pergunta genérica para uma ordem super específica e detalhada. O resultado nem se compara, é muito, mas muito melhor. Vamos para a terceira parte, a ferramenta certa para o trabalho. Porque, né, assim como na vida real, não existe uma ferramenta que sirva para absolutamente tudo. Cada tarefa pede uma solução diferente. E o pessoal de Camanducaia montou um verdadeiro kit de ferramentas, todas gratuitas. Eles recomendam o ChatGPT para criar documentos mais técnicos. Já para ler e resumir aqueles PDFs e contratos internos, a dica é o Notebook LM. E quando precisa de agilidade e umas ideias mais criativas, aí entra o Gemini, cada um com a sua especialidade. E o mais legal é ver como isso tudo sai do papel e vai para a vida real. Não é uma discussão abstrata, não. A IA está sendo usada para resolver problemas concretos do dia a dia da prefeitura. Na educação, ajuda a planejar aulas; na saúde, a criar checklists; nas obras, a elaborar relatórios. É a tecnologia a serviço das pessoas, de verdade. Ok, agora a quarta seção, evitando as armadilhas da IA. Porque o manual é bem pé no chão. Ele não fica só nos elogios e benefícios, não. Ele também é muito direto sobre os perigos e os cuidados que a gente precisa ter. E aí fica aquela pergunta, né? Mas qual é a pegadinha? Bom, a pegadinha é que com o poder da ferramenta vem também uma responsabilidade enorme. E o manual lista os principais perigos. O número 1, claro, é a segurança de dados. Nada de colocar informações sensíveis ali. Outro ponto de atenção é o viés algorítmico, para não fazer perguntas que já induzem a uma resposta. Tem a questão do plágio também. E um risco muito específico para o setor público que eles chamam de fake law. E esse ponto do fake law é tão sério que merece um destaque. O manual fala em alucinação jurídica. É isso mesmo. A IA, na ânsia de ser útil, pode simplesmente inventar leis, artigos, decretos, coisas que não existem. Imagina o perigo disso dentro de um processo administrativo. É gravíssimo. E tudo isso nos leva à quinta e última parte. Inteligência humana é necessária.
Depois de todos esses alertas, a mensagem principal do manual fica bem óbvia, né? A IA pode até ser o copiloto, mas quem está no comando do avião, quem toma a decisão final, é sempre o ser humano. Para ajudar nessa pilotagem, o manual traz um checklist bem prático. É um passo a passo do que fazer antes de um texto de IA virar um documento oficial. A ideia é verificar nomes e cargos, conferir todas as datas e números, ajustar a linguagem para ficar com a cara da instituição e, o mais crucial de tudo, validar manualmente toda e qualquer citação de lei. Sempre. No fim das contas, o resumo da ópera é este. A IA auxilia, mas não assina documento. Ela não toma decisão final e, principalmente, não assume a responsabilidade administrativa. Essas funções são e precisam continuar sendo exclusivamente humanas. A máquina é um suporte, nunca a autoridade final. A iniciativa de Kamanducaia é de verdade muito inspiradora, porque mostra que a discussão não é só sobre tecnologia, é sobre como usar as ferramentas que a gente tem para inovar no serviço público. E aí fica a reflexão. Se uma cidade pequena está conseguindo integrar a IA de um jeito tão consciente, tão pé no chão, para servir melhor as pessoas, imagina só o que essa abordagem poderia fazer se aplicada em larga escala por outras comunidades.